Mas todos sabem que o pastor Ailton ele anda muito doente, mas muito doente mesmo. Há uma questão aí de nova eleição, né? Está acontecendo um conflito muito grande entre pastores para ver quem substitui e quem não substitui. Isso tudo é desgaste para a igreja. A igreja está sofrendo com tudo isso. Uma certa vez um rei procurou um sábio em seu castelo e pediu a ele que ele lhe desse uma frase para que ele pudesse utilizar tanto em momentos de vitória, quando fossem à luta e vencessem uma guerra, ou até mesmo em um momento de derrota. Ele disse: eu preciso de uma única frase que eu possa utilizar nesses dois momentos. O sábio pensou, refletiu e depois voltou até o rei e disse: rei, eu já tenho a sua frase. A frase que o senhor vai utilizar em qualquer momento é: tudo passa. Se o senhor for a uma guerra e vencer essa batalha, no discurso o senhor pode dizer que tudo passa. Isso é importante porque mostra aos nossos soldados que eles não podem se acomodar, porque amanhã a gente pode perder. Por outro lado, se o senhor amargar uma grande derrota, a frase tudo passa diz aos nossos soldados que não precisamos ficar na posição de vencidos, de derrotados, mas que amanhã tudo passa e a gente pode vencer. Eu começo esse vídeo usando essa breve história para ilustrar a vida e a obra de José Ailton Alves, o pastor da Igreja Assembleia de Deus em Pernambuco. Parece que ele não entendeu ao longo de toda a sua trajetória que tudo passa. E agora a informação que chega é que o temido pastor Ailton Alves, que muitos inclusive dizem Ailton Herodes Alves, se encontra acamado, prestes a pedir jubilação, e agora começa uma verdadeira batalha para decidir quem vai assumir o seu posto, quem vai sentar na sua cadeira. Inicialmente a gente soube que ele passou agora há pouco por um procedimento cirúrgico, de cateterismo, em que durou mais de 6 horas. Apesar disso, a igreja não é informada oficialmente. É igual acontece em alguns países que são comandados por ditadores. O povo não sabe o real estado de saúde do chefe de Estado, e a Assembleia de Deus de Pernambuco tem caminhado por esse caminho. O seu presidente está muito doente, mas não se sabe o quanto que ele está doente, exatamente porque as informações não são divulgadas. Mas no vídeo de hoje eu não quero me ater a essa questão da saúde do pastor Ailton Alves. Primeiro porque a gente não sabe, como eu acabei de falar. Não se sabe exatamente o que está acontecendo. O que a gente sabe aqui, o que a gente vai ponderar um pouco ao longo desse vídeo, é o que vai acontecer a partir daqui. Mas o assunto que eu queria trazer nesse vídeo é que, embora o pastor Ailton Alves tenha sido tudo que você possa imaginar de ruim, um cara que comandou a igreja Assembleia de Deus com mãos de ferro, e ao longo de todos esses anos humilhou, massacrou e até abandonou obreiros ao longo do caminho, alguém que foi liderado por Ailton Alves e que foi igualmente maltratado, machucado, inclusive virou alvo de um processo judicial impetrado na justiça pelo próprio Ailton Alves, ele decide devolver a Ailton Alves todo o mal que esse pastor lhe fez com misericórdia e com benevolência. Eu estou falando do presbítero Giovanni Cardoso. Para você entender bem o contexto da história, há um tempo atrás, o pastor Ailton Alves fez diversas acusações graves contra o presbítero Giovanni Cardoso, que era, naquela altura, servidor público. E as acusações foram feitas à Corregedoria do Estado, com o objetivo, claro, de não só prejudicar o presbítero, mas também fazê-lo perder o emprego e, quiçá, ser preso. A justiça se debruçou sobre o caso e constatou que não havia qualquer irregularidade nas ações feitas pelo presbítero Giovanni no âmbito do seu trabalho. Como consequência disso, o presbítero processou o pastor Ailton, e aí deu-se início a uma verdadeira saga na justiça. Diversas audiências foram marcadas e as mais recentes, o pastor Ailton sequer compareceu. Na última que aconteceu essa semana, novamente o pastor não comparece, e quando tudo caminhava para que o pastor Ailton perdesse o processo por revelia, o presbítero Giovanni toma uma decisão que foi considerada por muitos até desnecessária, mas eu prefiro ver como misericordiosa. Ele simplesmente, num momento da audiência, retira o processo e usa como alegação, primeiro, a saúde debilitada do seu adversário, e segundo, o problema que isso está causando para a igreja. O presbítero chega a dizer, inclusive, que o fato do pastor Ailton estar nessa situação debilitada, a igreja está passando por um processo de nova eleição que pode acontecer nos próximos dias, uma briga interna para saber quem vai assumir, quem não vai. O filho do pastor Ailton, por exemplo, não é o vice-presidente, mas subentende-se que, pela lógica da hierarquia da Assembleia de Deus,
o cargo deveria ser passado para ele. Então, com certeza, um campo de batalha já está acontecendo dentro da Assembleia de Deus de Pernambuco. E para não piorar ainda mais a situação, o presbítero Giovanni decidiu retirar o processo. E isso é uma questão, toda essa questão da igreja envolve uma questão espiritual também. E a gente sabe que nós devemos fazer tudo conforme a direção de Deus, conforme a orientação de Deus. E para tudo há um tempo determinado por Deus. Eu já vinha mais ou menos 2 anos orando a Deus e pensando algo, né? Inclusive orando pelo pastor Ailton, por toda a direção da igreja, mas a ausência dele, ela só reforça porque as orientações, as informações que nós temos é que ele está muito doente, ele vem sofrendo muito com isso, todos nós estamos sofrendo, isso não é bom para ninguém, isso não é bom para a igreja. E eu acho que o que eu tinha que fazer como membro dessa igreja e como cidadão diante de tantas injustiças, eu já fiz. Com isso eu não quero dizer que outros irmãos que estão aí fazendo suas colocações, suas defesas, suas denúncias, não devem continuar. Cada um tem o seu pensamento. Eu, nesse momento, estou aqui retirando esse processo, não é? Porque há um sofrimento muito grande de toda a igreja, né? A gente percebe que do outro lado, parece que não há recuo. Mas alguém tem que recuar. Alguém tem que entender que estamos tratando com a igreja do Senhor. Existem momentos, claro, embates. Algo precisa ser feito, porque assim fizeram os profetas do passado, assim fez Jesus, assim fez os apóstolos. Sempre estiveram combatendo os males dentro da igreja, né? Mas todos sabem que o pastor Ailton ele anda muito doente, mas muito doente mesmo. Há uma questão aí de nova eleição, né? Está acontecendo um conflito muito grande entre pastores para ver quem substitui e quem não substitui. Isso tudo é desgaste para a igreja, a igreja está sofrendo com tudo isso. Então, aqui da minha parte, doutor Miguel, da minha parte, eu acredito que o senhor ratifica aí a desistência do processo, né? Bom, mas uma pausa rápida aqui, eu quero só te fazer um alerta. Se você é da Assembleia de Deus de Pernambuco, ou tem parentes lá, ou você quer acompanhar um pouco mais sobre esse caso, um alerta importante. A partir de agora, nós vamos passar a monitorar o que está acontecendo lá, porque ao que se desenha, ao que a gente sabe, bem em breve acontecerá uma nova eleição, ou não, né? Ou o que vai acontecer é de fato uma jubilação do pastor Ailton Alves e imediatamente alguém vai ser empossado. A pergunta é quem? Quem vai substituir o chefe que dominou a Igreja Assembleia de Deus durante tantos anos? Isso vai com certeza mexer com a internet, vai mexer com o noticiário gospel, e por isso que é importante que você, se preferir, se inscreve neste canal agora, já para você não esquecer, se inscreve, ativa a notificação, e aí quando a gente publicar qualquer vídeo a respeito desse e de outros assuntos, você vai ser notificado, o YouTube vai te notificar e você não vai perder qualquer conteúdo que a gente possa trazer aqui sobre esse caso. Mas já te alerto, sim, vamos ficar atentos, vamos buscar informações mais precisas e mais detalhadas. Primeiro, sobre o estado de saúde do pastor Ailton. Como eu disse, é algo que é tratado a 7 chaves, ninguém sabe exatamente o que ele tem. Acabei de falar que ele passou por um procedimento de cateterismo que durou mais de 6 horas, isso pode realmente significar que a situação dele é grave. O ponto 2 é exatamente essa movimentação que já acontece internamente na igreja para saber se haverá ou não uma nova eleição, se o filho vai assumir ou não. O que a gente sabe é que o filho tem trilhado um caminho, pelo que a gente já ouviu, de independência. Então, depois de um eventual afastamento, e eu não vou dizer morte do pastor Ailton, porque obviamente está muito prematuro ainda, mas depois de um afastamento do pastor Ailton, pode sim acontecer uma ruptura, e o filho dele, que preside a igreja lá em Caruaru, pode exatamente romper com a Assembleia de Deus de Pernambuco e trilhar o seu caminho independente. Isso é uma possibilidade viável, caso, obviamente, ele não assuma a presidência no lugar do pai. Por outro lado, há uma ala mais conservadora que não quer que o Júnior, né, assuma o lugar do pai, pelos problemas que já tiveram no passado, que eu acho que não vale a pena falar neste vídeo. E é exatamente por isso que eu penso que haverá sim uma enorme discussão em torno desse caso. Nos próximos dias, nos próximos meses, ou até nas próximas semanas, a gente vai estar vendo, né, o desdobramento de tudo isso. E eu quero encerrar esse vídeo como eu abri, fazendo exatamente uma reflexão de que tudo passa. Até pouco tempo atrás, eu digo pouco tempo atrás, mas óbvio, até uns anos atrás, o pastor Ailton era o temido, né, da Assembleia de Deus, ainda é, mas agora já está se iniciando um processo de escolha para quem vai substituí-lo, um conclave, né, para quem vai substituir o Papa da Assembleia de Deus de Pernambuco. E é isso que a vida faz, é isso que o tempo faz. E eu pergunto a você,
qual será o legado que deixará o pastor Ailton Alves depois que ele partir? Será um legado de amor, de misericórdia, um líder benevolente, um líder que soube ouvir os seus discípulos? Mas eu não quero encerrar esse vídeo sem antes parabenizar o presbítero Giovanni pela sua iniciativa. Eu não conheço, confesso que nunca nem ouvi, mas eu acredito que a atitude dele é a atitude de um líder que está dando um importante exemplo à sua comunidade. Se por um lado muitas pessoas discordam do que ele fez, por outro tem pessoas que sim concordam exatamente com a sua postura, com a sua atitude, que no momento em que viu que o seu adversário não estava à altura para disputar essa batalha, ele simplesmente recuou, entendendo que não há mais o que vencer. Não há mais o que vencer. Uma vitória do presbítero Giovanni neste momento sobre o pastor Ailton Alves não seria uma vitória. Você ganhar um processo à revelia, e a revelia porque o seu adversário não teve condições de saúde, sabe, condições físicas para poder comparecer numa audiência. Eu acho que realmente acertou o presbítero Giovanni. Ele é o grande vitorioso em toda essa situação. Então, parabéns pela sua brilhante atitude, que sirva de exemplo para outros, né? Não para outros que estejam sendo massacrados e processados, mas para outros líderes que enxerguem grandeza no que o senhor fez e que repitam esse processo e entendam essa desproporcionalidade. Você não vence quando você é forte e o seu adversário é fraco. Você só vence quando você está lutando de igual para igual. Quando é de igual para igual, faz sentido uma guerra. Mas quando o seu adversário está debilitado em cima de uma cama, sem qualquer força para lutar, e você vence sobre ele, isso não é vitória. Acertou o presbítero Giovanni. Como eu disse, eu vou ficar de olho nessa situação e eu convido você a se inscrever e ativar a notificação. Mas, se você gostou e se você concorda com a atitude do presbítero Giovanni, deixa o teu joinha, deixa o teu like e comenta aqui embaixo o que você acha de toda essa situação, sabe? De tudo isso que está acontecendo na Assembleia de Deus de Pernambuco. A gente se encontra no próximo vídeo.